Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, gente! Como que vocês estão? Bom dia, pessoal! Bom dia! Bom, bom giorno! Bom dia! Deixa eu ver se quem tá aqui. Ainda dá, tem um. Bom dia, Eliane, Luna, Mari, Rosana, Isabel, Cecília, Marta, Neia, Beralda, Senira, Antonilda. Gente, os membros, coloquei uma data de vai ter, quer ver? Deixa eu, coloquei ontem, programei. Quando vocês estão lá no membros, liguem o sininho, porque aí vocês conseguem ver a data. Deixa eu só confirmar aqui, que eu fiz tanta coisa ontem. É isso mesmo. Tá vendo? Eu ia falar a data errada, porque eu tô com uma data na minha cabeça. É no dia 20, tá? Sábado, dia 20. Sábado, dia 20, a gente vai ter a nossa live para membros. E o tema deste mês foi uma sugestão de uma pessoa. Né? E lembra que eu falei outro dia lá na live de membros? E o pessoal que não é membro tá perdendo, gente. Tá perdendo. Tô falando sério, tá perdendo. Por quê? Porque ali eu estou esvaziando meu buffer. Estou esvaziando meu buffer. Então, assim, a gente já teve aulas super especiais. Primeiro foi uma grande canalização de Kuthumi, e aí ele deu uma aula para a gente sobre um assunto específico. Na segunda vez, que é uma vez ao mês, né? No segundo, a gente falou sobre óleos sagrados, óleos essenciais, diluição, tinha vídeo, tinha de tudo. Foram 2 horas de aula, 2 horas. Na outra, a passada, a gente falou do Feng Shui, como harmonizar a sua casa. Então, também teve vídeo, sessão de pergunta. Depois, por exemplo, teve pessoas que mandaram perguntas para mim específicas sobre a casa delas, e óbvio que eu respondi. Então, assim, gente, que você não é membro, você está perdendo. Porque isso tudo, um volume de menos de R$ 1 por dia. Sério, menos de R$ 1 por dia. Por quê? É R$ 27,99. Ah, eu não tenho cartão de crédito. Ele faz um cartão de débito, que não sou eu, é o YouTube. E o YouTube faz um cartão de débito. Então, assim, todo mês, o pessoal que está fazendo falou que todo mês entra direitinho na data, ele entra lá na sua conta. Então, não tem desculpa. Literalmente não tem desculpa. Né? E isso é muito legal. Esse tá para dia 19, por isso eu estava com esse dia na minha cabeça. Eu vou mudar lá, tá? Vou já fazer isso. Enquanto eu falo com vocês, eu vou fazer isso, porque não é. Sexta-feira é meio ruim para todo mundo. Eu acho que não fica bom, né? É, poderia ser, óbvio, quem vem, vem, depois fica gravado, mas não é assim comigo. Eu acho que se é uma aula, deixa eu entrar aqui no editar. Acho que ele não consegue. Não. Ah, não, eu estou tentando entrar no de hoje. Não, é essa daqui eu consigo. Então, depois eu entro lá. Depois eu entro. Tá programado como dia 19. Mas, consegui aqui. Deixa eu ver aqui. Descrição, dia 20. Salvar. Sim, meu filho, quem faz ao vivo é isso aí. Pronto, já está alterado. Dia 20. Dia 20, sábado, gente, para ficar bom para todo mundo, tá? Eu percebo que no sábado muitas pessoas estão mais tranquilas, né? Então, assim, olha para isso, né? Olha para isso. Por que você
Se você olhar, eu às vezes faço essas contas na minha cabeça de logística. Quanto que custa? Quanto que custa a perguntar coisas para alguém que tem um conhecimento? Então, por exemplo, eu tenho 30 anos de terapia. Então, eu já fiz cursos que vocês não possam nem imaginar. Eu já dei aula de, sei lá, trocentas coisas. Meu espaço teve 20 anos. Eu parei e fui para online quando a pandemia chegou, mas não porque não tinha cliente, muito pelo contrário, né? Porque eu mudei para o Rio e meu espaço era em Petrópolis. Então, assim, pagar R$ 27,99 por que só fosse a aula, se só fosse a aula de 2 horas. Outro dia eu fiz uma aula de 2 horas com uma americana e eu paguei por um 70 dólares. US$ 70. E que é o valor super, porque a gente faz parte de um contexto. Então, pessoal, R$ 27,99, se dividir isso por dia, né, 30 dias, você não paga nenhum real. Tá? Então, assim, eu falo isso porque eu tenho muita coisa para passar, muita. Aqui na live, eu fico na energia que está chegando no planeta, que precisa ser dita, que precisa estar nessa frequência do todo. Então, aqui eu vou estar falando da ordem, eu vou estar falando de todos os movimentos planetários, ok? Nas aulas dos membros, eu vou literalmente passar o conhecimento que eu adquiri para compartilhar. E, por exemplo, na aula que nós vamos ter no dia 20, às 13 horas, vai ser a aula do meu livro. Porque eu tenho um livro desde 2010, meu bem. Desde 2010. Ah, por que você não escreve mais livros? Porque não tem contexto nesse momento para a minha vida e nem tempo. Para isso, eu estou fazendo outras coisas. Então, isso para mim é muito legal. E esse livro, ele fala sobre a anatomia energética de corpos, meridianos e chakras. E eu vou trazer exatamente essa aula para vocês, tá? Eu vou trazer essa aula para vocês. Então, quando esse livro foi lançado, em 2010, ele custava R$ 35. Se eu fosse fazer uma nova edição agora, é óbvio que ele não ia custar isso. Porque o volume de conhecimento que tem ali dentro é enorme, é enorme. Porque você traz para uma consciência ajustado a todo um processo de evolução espiritual. Então, essa aula vai ser muito interessante. Ela foi uma das sugestões, porque essa pessoa me mandou uma mensagem falando assim: fala mais dos corpos sutis. Mas eu não faço pequeno, não cabe na minha cabeça fazer raso, né? Muitas pessoas que chegam aqui e querem. Eu, eu passei sexta-feira, passei o dia com a Vânia. E aí eu falei: Vânia, o meu público e o seu é diferente. Ela falou: eu sei. Meu público é raso, ela falou. Meu público está chegando. Meu público está chegando. Claro que tem pessoas que chegaram e ficaram por anos, né? Então, estão junto. Mas muitas dessas pessoas estão aqui comigo também, como ela. Então, isso é interessante. E não é por causa disso que a gente tem. Muito pelo contrário, tem projetos de trabalho juntos, né? Chegando aí. Então, isso é importante, sabe? A gente olhar para isso. Eu não vou falar no raso. Para mim, é muito importante ir mais para o profundo, tá? Para mim, então, você estando na presença divina, você vai entender tudo que eu estou falando. Isso, para mim, é muito importante, sabe? Ficaria no raso? Daria mais audiência? Claro, sim, sim, mas não faz parte da minha jornada nesse momento no planeta. Então, o meu negócio é profundidade, tá? É muito profundo mesmo. Então, assim, quem quer saber sobre literalmente chakras, meridianos, saber mesmo, né? De origens lá, das minhas viagens às Índias, de todos os cursos que eu fiz, de todo o meu conhecimento,
vai vir para membros, porque ali vai ter como você, e principalmente você, como você fazer uma pergunta e ter a resposta, né? Porque aqui eu estou literalmente empenhada em trazer essas frequências, que nesse momento é a energia crística dentro da ordem de Mika. Ok? Então, dia 20, todos os membros. Quem não botou o sininho, coloca, porque aí, YouTube, cada vez que eu programar, o YouTube manda. Eu, gente, não gosto de ficar entrando nos grupos e fazendo propaganda. Nem no Portal Solar. O Portal Solar é minha comunidade. Eu poderia chegar lá e falar assim: olha, gente, os membros aqui, mas parece o quê? Que eu estou querendo enfiar dentro da cabeça de quem não é membro. Ai, venha ser membro. Entendeu? Não gosto. Não adianta, gente. Eu não gosto, eu me ponho na posição do outro. Ah, mas que saco, essa mulher só fala de vender. Não flui comigo. Por isso que eu falo, põe o sininho, né? É membro, coloca o sininho. Porque toda vez que eu for colocar aula, eles vão te dar uma notificação. O próprio YouTube te dá uma notificação. E você fala, opa! E já bota no teu calendário. E está ao vivo, porque ao vivo você vai ter a forma de fazer pergunta para mim, ok? E tem muitas. Ah, olha só, a Beraldo escreveu assim. E tem muitas outras lives à disposição no grupo de membros. Então, é excelente, investindo um investimento de baixo custo e alta frequência energética. Sim, tem muitos atendimentos e também workshops, tá? Workshops. Então, lá. Workshops inteiros, que eu não fiz, tem até uns que eu estou vendendo no Members Kit, e também está lá. Eu falei, eu vou pular, vou colocar lá. Ainda não consegui fazer a minha inscrição no Clube de Mesmo, mas tem seu momento, é só escolher. Nós criamos nossa realidade, gente. Quando eu falo isso, já entrando nessa frequência, amanhã é portal, gente. Amanhã é portal 12/12. 12/12, de um último 12/12 no final de ciclos de 10 anos. Dá para entender a energia que está chegando no planeta? Dá para entender? É gigante, é gigante. Então, amanhã a gente vai estar ao vivo de novo, sumiar. E o pessoal que vai vir para a ordem esse final de semana, amanhã, hoje já está encerrando as inscrições, né? Hoje estou encerrando, porque amanhã eu entro nessa vibe do portal, e já me preparando. Hoje eu já mando material, já coloco o pessoal lá no Members Kit. Então, hoje é um dia bem volume de trabalho, ainda mais que quinta-feira fecha material do meu time, então é bastante coisas para fazer hoje. Então, a apostila nova, né? Então, assim, quem fez a última era essa, teve umas atualizações de mudança de português, mas teve muitas atualizações de assunto. Então, ela está realmente numa frequência diferente, inclusive mais fina. Muito interessante. E aí, nós estamos com a ordem de Mika começando amanhã, à noite. Amanhã já tem iniciação para esse ajuste frequencial de todos, né? E eu percebo que muitas pessoas que vieram assistir às lives foram se ajustando também, né? E foram escolhendo estar conosco, ancorando essa onda crística que chega com a ordem de Mika, poderosíssima nesse momento de finalização de um ciclo de 10 anos. Então, é muito importante olharmos para isso. Por quê? Tanto é que os dragões pediram para fazer 10 atendimentos com a mesa de limpeza de corpos, meridianos, chakras. Por isso que eu também quis colocar lá na aula do membro o que é. Porque as pessoas falam, os corpos, mas ela não sabe como se forma, o que é verdadeiramente. E aí, para você achar, você tem que ler em, sei lá, 10, e cada um vai estar numa frequência. Então, eu quero trazer essa aula de literalmente você entender a sua anatomia energética. Eu gosto de chamar isso, que é assim que era o nome do meu livro. Anatomia energética. Então, essa anatomia que nós somos e que nós podemos mudar com muita facilidade
quando você está consciente. Então, assim, é muito legal quando você percebe que você cria a sua realidade. Vou contar uma coisa que aconteceu ontem. Ontem eu saí correndo, né, gente? Eu saí correndo, onde não estava vendo ninguém que estava aqui. Saí correndo. Correndo, e ainda bem que eu saí correndo, porque foi assim. Olha as criações. Eu vou contar para vocês, é muito interessante. Eu falo que quando você está nessa energia da unidade, nessa fluxo de criação, escolhendo, estando presente, você cria muita abundância. De que forma? Mesmo que você não entenda o que está vindo. Eu tinha programado dentro do Uber a corrida, né? Eu programei para quê? Para que naquela manhã, né, no final, eu estou aqui, né? Tem que sair correndo. Então, eu já programo tal hora, eu sei que os caras chegam direitinho. Porque ontem o cara me explicou isso. O que o Uber faz? Ele, acho que meia hora, uma hora antes de ele aceitar, de ele estar vindo para a corrida, ele já aceitou. Ele tem que mostrar onde ele está. Porque aí o sistema sabe se vai dar tempo para ele chegar ou não, para me pegar no horário. Se ele vê que não dá tempo, ele simplesmente tira o cara e põe outro. Então você vai ter sempre, eu não estou fazendo propaganda do Uber, mas você vai ter sempre alguém que chega no teu horário ali, no máximo 5 minutos de atraso. E isso é o que o sistema manda. Beleza. E aí, programei, beleza. Gosto de programar o Comfort, porque tem ar-condicionado, estou no Rio de Janeiro, um calor danado. Beleza. Chegou, e eu peguei o sistema ali, ele nunca me dá para eu conversar com o motorista antes de acho que 30, 15 minutos, mais ou menos. Porque senão os caras podem falar, eu cancelo o Uber, o senhor cancela e eu vou para o particular. Não existe isso, né, gente? E aí tá, eu vi um carrinho amarelo assim. Eu falei, olha, interessante, mas hoje tem uns carros coloridos, então beleza. Aí quando eu desci, né? A portaria falou que ele chegou, beleza, desci. Quando eu desci, eu dei de cara com um táxi. Um táxi. Eu achei estranho, porque nunca tinha acontecido isso. E olha que eu uso o Uber pra caramba. E eu abri a porta, eu falei, bom dia. Ele, bom dia, dona Lúcia. Eu falei, é. Eu falei, gente, mas eu chamei o Uber, né? Tá certo isso, né? Ele, não, sim, é que o meu carro dá para fazer isso. Ok, beleza. Entrei assim, sabe? Porque os Ubers são aquele pessoal que não corre tanto. Os táxis, às vezes, vêm com carros mais antigos, para eles trocarem, é mais oneroso. Beleza. Ok. Queria isso, vamos lá. E sentei, o cara muito simpático, conversando comigo e tal. Aí, quando vai saindo daqui, entrando na Brasil, congestionamento. Mas vermelho o negócio no, no mapa, de cabo a rabo. E o pessoal, e aí ele falando como viu mensagens lá dos outros carros de táxi, que estava tudo congestionado, que tinha tido engavetamento, que não sei o quê. Eu falei, caraca, ainda bem que eu saí cedo de casa. E ele assim, então, mas olha o que a senhora criou. Ele falou exatamente assim, olha o que a senhora criou com conforto. Eu posso andar na pista dos ônibus. A linha onde anda só ônibus exclusivo, BRT, o cara podia, porque ele era táxi. Gente, o negócio congestionado e parado aqui e a gente andando. Em 1h40, no máximo 1h50 a gente chegou lá. Que se eu fosse pegar o Uber mesmo, né, só não fosse um táxi, eu ia chegar lá, estava dando 2h30. E aí eu assim, uau, eu criei isso, cara. Eu criei isso. Que às vezes você enxerga como, nossa, né, um carro não tão confortável, mas tinha uma vantagem. Beleza. Aí faço tudo que tem que fazer, porque eu fui no consulado pegar
Tirar, não. Eu ia dar entrada ao meu passaporte. Meu filho foi há 2 semanas, o dele só sai dia 22, certo? Fui. Subi. Esperei quase 1 hora sentadinha lá, na boa. Fiquei lá, não podia levar celular. O celular fica para fora do prédio, num armário, você não tem noção. Do lado do guarda. Você deixa o celular e sobe. Beleza. Subi. Sentei e fiquei lá, lendo as coisas em italiano, atestando. Na boa, gente. Aí fiquei lá, batendo asinha, deixava o ali a meditar, não queria nem saber, tinha um monte de gente ali, estava todo mundo, e toda vez que chamava, pitava uma campainha, eu fiquei lá na minha. Aí tá, tinha mais, eu e mais uma pessoa só, que os outros foram andando, que eram outras coisas. E aí fui chamada, fui lá, o cara era italiano. Aí me atendeu, perguntou algumas coisas, conferiu os dados, trará, trará, e aí tá, fiquei lá. E ele começou a fazer outras coisas lá dentro. E eu, sentadinha, fiquei, daqui a pouco ele toma meu passaporte. E eu, oh, obrigada. E eu vim embora com o passaporte na mão. Meu filho vai ter que voltar lá, dia 22. E que normalmente é isso. Eu falei, Rodolfo, como foi isso? Mãe, todo mundo daquele dia tinha que voltar dia 22. E eu olhei o cara, ele olhava numa tabela e via uma data. Ele via a data. Eu não sei, não sei. Criei isso, gente. Não vou precisar de novo, não vou precisar me dispor de mais 2 horas de ir, mais 2 horas de voltar. Já trouxe o passaporte. Então, quando eu falo que quando você fica presente e nessa energia, né, nessa energia de equilíbrio e o equilíbrio interno, você cria uma realidade de muita abundância, porque isso é criar abundância. Quando eu entro na dor de ficar, que saco que tem, que saco que tem, que saco, sabe? Que saco que tá demorando, que saco que não fazendo, que saco, porque assim, não tinha nada lá em cima, tinha água e banheiro, não tinha café, não tinha nada. Mas eu tava ali, eu falei, ai, gente, que interessante, né? Que interessante. Aí eu falei, aí eu me toquei que eu estava literalmente no território da Itália. E de manhã eu já tinha feito uma mesa para mim, para desconstruir todo e qualquer contrato, voto, acordo, pacto, juramento, o que quer que eu tenha tido de outras vidas dentro da Itália. Porque eu sei que nós, como descendentes de europeus, tivemos, sim. Então, eu fiz essa limpeza e ali eu falei, gente, eu estou na Itália, porque o território é italiano dentro do consulado, da embaixada, é o italiano. E aí eu falei, gente, vou bater asa para a Itália, que aí ficou mandando a energia da magia, de amor para todo aquele espaço, né? Não só o espaço, mas onde quer que, entre aspas, fosse a Itália. Então, isso é abundância, sabe? Isso é abundância. Abundância não é você criar alguém te dando dinheiro, não é o dinheiro chegando. Isso, a energia da moeda, ela é específica, é a materialização. Mas quando você percebe isso, por exemplo, olha quanta moeda, o Uber daqui até lá foi quase R$ 130. Então, assim, 130 para ir, 130 para voltar, nesta, entre aspas, vez que eu não vou, porque eu teria que ir buscá-lo. Então, seria isso. Percebe? Isso é abundância. É você criar possibilidades de materialização, principalmente de facilidade. Porque quando a água está fluindo no rio, ela facilmente corre. Facilmente corre. Então, a gente tem que começar, a primeira coisa, falando em abundância, é perceber onde eu não estou criando facilidade. Então, assim, aonde eu não estou criando facilidade de ter o dinheiro para, de ter o tempo para,
de ir e ter menos tempo numa tarefa do que eu demorar 5 horas. Percebe? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Onde eu estou, imagina um rio correndo, você jogando uma árvore aqui, um tronco, outro aqui, outro tronco. Então, essa água, ela tem que fazer um esforço para passar esse primeiro tronco, um esforço. Então, ela vai diminuir a velocidade e, com certeza, vai diminuir a velocidade. E é exatamente isso. As nossas dores internas fazem com que esta velocidade da criação que nós temos, e não estou falando tem que ser rapidinho, não estou falando disso. Estou falando essa leveza. Por exemplo, é abundância quando você não tem que ir 2 vezes a um lugar? Exemplo, está dentro de casa, sai do quarto para ir para a cozinha e esquece alguma coisa no quarto, tem que sair da cozinha de novo e ir para o quarto. Isso é tempo, isso não é abundância. Mas quem não está presente e que não levou tudo que tinha que levar? Percebe? Abundância é você estar presente mais tempo. Mas o que não me deixa presente? Dores, preocupações. Já chama preocupações por causa disso, que você está se ocupando de algo que ainda não aconteceu. Isso que é a magia. Por exemplo, muitas vezes lá atrás, eu ficava assim, será que vai ter o aluno, né? Será? E hoje, a partir de sei lá quantos meses, ou sei lá quanto tempo atrás, eu falei, por que eu estou me preocupando? Se eles estão chamando, vai chegar quem tiver que chegar. Pronto. A pessoa não conseguiu chegar de jeito nenhum, não estava pronto. Não estava pronto. Não conseguia chegar, por quê? Porque não está pronto. E não está pronto, mesmo tendo escolhido. Agora, tem muitas pessoas que não escolhem, não chegam nem a escolher, não que eles não estejam prontos. Eu sei de muitas pessoas que estão prontas, mas têm preguiça de mudar padrões. Preguiça. Porque dá trabalho? Dá. Tem que ficar o dia inteiro, 2 dias. Isso já é um ponto. Então, o universo fala para a pessoa assim, ele ouve da pessoa assim, nossa, o fulaninho lá está me pedindo um carro, está me pedindo uma casa própria, e não consegue ficar 2 dias numa frequência crística? Percebe? É isso que nós estamos vendendo. Isso naquelas pessoas que estão com isso. Eu tenho, por exemplo, eu já ouvi uma coisa. Quando falei da ordem do 1 de janeiro, eu tenho um compromisso inadiável. Verdade que é inadiável. Será que o que é inadiável? Quando eu falo, peça para a ordem. Se for para eu ir, quantos ajustes pode acontecer? Então, esse é o. Mas você é tão importante assim que pode mudar? Com certeza. Com certeza. Porque se você tem um chamado e você ancora uma luz, você pode mudar muitas pessoas, com certeza você tem um olhar, como todos nós, dentro dessa unidade. Então, essa unidade crística, essa unidade do amor. Então, quando nós estamos falando de abundância, nós temos que abrir nossas mentes. O que você não está escolhendo? Às vezes você não escolhe isso aqui. Você não escolhe isso, porque te dá trabalho. Mas falar mal e ficar reclamando, olha. Por quê? Enquanto nós estamos no julgamento, enquanto nós estamos na reclamação, nós estamos indo contra o fluxo. Com certeza, gente. Porque dentro da unidade não existe separação. Não existe separação. Toda vez que eu faço julgamento, eu me separo do outro. Aquela mulher chata. Nossa, que mulher chata. Eu estou me separando dela. Eu quero ser igual a ela se ela é chata? Claro que não, né, gente? Óbvio que não.
Então, eu estou criando uma barreira. Separação são barreiras. Barreiras, muros de concreto que você levanta à sua volta. Que saco, meu Deus, olha aí, os caras lá olhando o celular, olhando não sei o quê, não atende. Muros subindo, muros subindo, muros subindo. Põe-se no lugar do outro. Às vezes ele está olhando lá um filho que ele deixou em casa com febre. Ele só está olhando, e aí, tá tudo bem aí? Que eu estou aqui, tá corrido, estou atendendo. Agora, quem vê e só pega esse lance aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Tem que ser máquina de atendimento. Próximo, próximo, próximo. Porque é assim que quem chega quer ser atendido. Se está ali para atender, tem que atender. Agora, se põe ali do outro lado. Essa é a unidade. A unidade é você olhar para isso com compassividade. Como seria eu estar do outro lado? Como eu gostaria de ser visto estando naquele local? Então, quando nós falamos de abundância, gente, não estamos falando só de dinheiro. Dinheiro é uma consequência, a matéria é uma consequência. A matéria, dinheiro, a moeda é uma consequência. Ela vem de N formas, porque a materialidade da abundância é de muitas formas. De muitas formas. De você ganhar presentes, né? De você receber presentes. Hoje é tão interessante, algumas lojas, elas te dão assim, não, olha, você tem aqui, por exemplo, cartão de crédito, você tem pontos, e várias outras lojas mesmo de magazines e tal, eles te dão pontos. Quando você vê e fala assim, nossa, eu nem sabia que eu tinha pontos. Não, você tem pontos, essa blusa vai de graça, isso aqui pode ir de graça. Então, e percebe? Até aqui uma loja de coisas de pet, que eu compro ração, eu olhei para isso, eu sempre peço o que eu preciso, o preço lá é bom, a ração que os gatos comem lá tem, eu sempre peço ali. E aí, porque também na camiseta dos caras tá assim, rápido para cachorro, bonitinho. Então eles são rápidos mesmo, o motoqueiro vem, sobe, entrega aqui, beleza. E aí vira e mexe, quando eu vou pedir, a menina fala assim, dona Lúcia, a senhora tem um crédito aqui, o que a senhora quer? E claro, eu não vou pegar, o que a senhora quer de presente dos brinquedos para os seus gatinhos? Aí ela me manda foto dos brinquedos que tem lá, vira e mexe, chega um saquinho e eles põem para presente mesmo, cheio de coisa para o gato. E eu falo, gente, mas eu não gastei, eu comprei o que era necessário. Então, hoje, quando eu olho para isso, eu falo, a humanidade já sabe o que é o fluxo. Ela já sabe. Ela naturalmente usa isso para fidelizar os seus clientes. O comércio já faz isso. É uma fidelização. Não que você saiba, mas você está ali, você é bem recebido. E você ganha presentinhos para os seus gatinhos, né, no meu caso. Então, é interessante. Agora, eu vou ficar só ali por causa dos presentinhos? Não. Isso é muito interessante olhar. Então, muitos de nós não percebemos isso. Não percebemos isso. Que esse fluxo está em tudo. Em tudo. Então, se aquela pessoa me julgasse, não, essa pessoa não recebe isso, essa pessoa recebe, porque ela compra mais, essa aqui compra menos, só de vez em quando, percebe? Não, é igual para todo mundo. Então, é muito interessante, o universo, ele não faz distinção, o universo não tem separação. Para o universo não existe a separação, mas nós sim, porque toda vez que você julga alguém, ou fala de alguém, o fulano é tal coisa. Eu sou tal coisa? Não, mas o fulano é. Então, quando o fulano é tal coisa, eu estou me diferenciando dele. Isso é julgamento. Toda vez que eu me diferencio de alguém,
eu sou boa e a outra pessoa não é, a pessoa é burra, a pessoa é isso, a pessoa é aquilo. Isso são julgamentos. Mas, na realidade, eu estou olhando para aquela pessoa. Por que que eu, às vezes, eu atraio pessoas que têm mais dificuldade de entendimento de alguns assuntos, porque em outros elas são ótimas. Mas talvez num assunto específico, você tenha que explicar 2 vezes. Por que que eu atraí isso? Para olhar como está a minha compassividade. Literalmente, como está a minha compassividade. Então é muito legal isso, né? Quando você fala, então vem cá, vamos sentar, vamos olhar, né? Porque aquela pessoa, ela é expert em alguma coisa que talvez eu não seja. Porque é isso. A grande abundância de dentro do universo que é maravilhosa, por quê? Porque cada um é um. É uma unidade com uma diversidade maravilhosa. Cada um tem suas qualidades. Isso a gente tem que começar a observar. Então, qual é o segredo? É estar presente. É estar presente. E cada vez que eu não consigo comprar algo, ou fazer algo, ou seja lá o que for, porque literalmente eu não estou escolhendo. Então, a gente fala, já escolhi. Não, não verdadeiramente. Porque quando nós escolhemos, nós temos que dar o primeiro passo. Aí que está o segredo da abundância. É este primeiro passo. O comprometimento. O universo tem que saber que você está falando sério. O rio vai passar no tronco porque ele quer chegar lá no mar. E ele vai passar, não importa quantos troncos tenha, eu vou passar devagar, eu não vou conseguir passar, eu vou achar furinhos para passar, mas o meu objetivo é chegar lá. Então, eu estou falando sério. E o universo entende isso e te manda mais força. Esse que é o segredo da criação. O segredo da criação é dar o primeiro passo. Enquanto você sentar e esperar cair, vai eu pedir, universo me dê. Você quer que alguém bata na tua porta, mas você tem que ter porta. Você tem que ter uma porta para que alguém abra. Você vai ter que levantar o bumbum do sofá e ir lá abrir aquela porta. Senão, essa pode bater na porta, se você não fizer esse movimento de ir lá e abrir essa porta, nada vai entrar. Percebe? Então, aí que está. Quantas dores, espinhos, crenças que ainda temos como hábitos são nossos espinhos, estão nos ferindo ainda, fazendo com que nós criemos situações. Nossa, isso não termina. Nossa, isso não termina. Percebe? Então é isso. Então hoje nós vamos receber essa energia. Já vou convidando todo mundo para amanhã, o dia do portal, tá aí, tá presente. Gente, é importante a gente começar a perceber os fluxos que estão chegando no planeta. É muita energia, é muita energia. Mas ela só é entre você se você estiver alinhado a ela. Senão, meu bem, não entra não. Não entra. Então, o que você está escolhendo? E eu te pergunto, você está no momento, e eu vou falar muito disso semana que vem, tem uma surpresa para todo mundo, um grande trabalho, eu estou já mexendo com ele, que vai ser meu presente para a audiência, para esse Natal. E quando eu falo Natal, para mim, Natal é solstício, essa data 25 é pré-formatada, tá? Ela começou aí, sei lá quando, mas solstício é a data. Então, Natal, esse início de novo ciclo, é realmente o solstício, né? A chegada do sol, esse movimento solar. Então, nós vamos ter aí um movimento e vamos ter um trabalho chegando, que eu estou ainda observando, né? Observando não, já recebi, está tudo, só estou terminando um material escrito,
talvez tenha uma troca, porque eu quero fazer um movimento com essa energia material, de doação, inclusive, que eu acho que é bem legal a gente fazer. Tem muitas pessoas doando e comprando, né, cartinhas para as crianças, né? É muito lindo isso, porque elas realmente esperam, mas eu quero trabalhar com o reino dévico e quero realmente trabalhar um pouco essa doação para o pessoal que cuida de animais e faz alguma coisa que é bem legal. Então, a gente vai estar fazendo um movimento aí a partir da segunda-feira, terça-feira a gente já vai falar disso, tá? Então, entenda que é um momento muito importante de você contabilizar, literalmente, contabilizar tudo que você programou ano passado, nessa mesma época de 2024, e que você realmente instituiu nesse 2025. Ok? Isso é muito importante. O que você mudou, você continua. Ah, eu não posso porque lá não dá. Ah, eu não posso porque não sei o quê. Ah, e outra, e o que você escolheu fazer este ano e que não te tirou da mesma faixa vibratória? Por quê? Porque é cômodo ficar na faixa vibratória. É cômodo. Então você fica fazendo algumas coisas, faz um monte de coisa, faz, mas mexe para te jogar para uma oitava acima? Mexeu? Talvez não. Então, olha para isso. Por quê? Porque senão você vai dar continuidade nessa nhaca por 10 anos, porque é isso que vem a partir do ano que vem. 10 anos, um novo ciclo de 10 anos. Percebe? Então, mas é dolorido. Dolorido porque você está escolhendo passar dor. Dolorido porque você ainda tem esses padrões internos de eu sou uma vítima. Não, você tem poder de criação. Pode mudar qualquer coisa, literalmente. Então, assim, o que está te impedindo de mudar? Que dores, que espinhos, que marcas, que contrato, voto, acordo, pacto, juramento, promessa que você fez. Você não foi vítima de jeito nenhum. De jeito nenhum. Tudo. Mas olha, tem alguém me perseguindo no astral. Meu bem, você é presença divina. Olha para isso. Então, se você tem uma raiva interna, você com certeza vai ter um inimigo no astral. Por quê? Porque ele enxerga a sua raiva. Se você tivesse só amor e você emanar amor, não tem inimigo, gente. Não existe inimigo no amor. Vamos lá, então. Vamos fechar os olhos, deixar que a energia do toque do amor. Imagina você ter essa ferramenta para você. Olha a mudança que você traz. Ainda dá tempo. A ordem pode estar te chamando, né? Então, receber o toque do amor é deixar se abrir para receber e curar, dissolvendo e cauterizando todos esses espinhos que ainda nós temos. Então, olha só, a gente está aí. Hoje é o último dia que eu estou passando, claro, vai ficar gravado, como já está os outros, mas desse fluxo dessa ordem, nesse momento, nesse último mês, desse último ciclo, desse finalização de ciclo de 10 anos, para a gente começar o ano que vem, uma outra oitava, literalmente, é hoje. Não que vai ser, se eu não receber hoje, não vou receber, não, vai estar gravado. Mas com essa energia de finalização de ciclo, ela é muito importante a gente ter consciência. Ok? Então, eu vou convidar você para fechar os seus olhos, levar sua atenção para o seu interior. Sinta o ar entrando a cada vez que você inspira. Inspira. Sinta o ar entrando, expandindo em seu ser. Cada vez que nós inspiramos, o ar que entra, ele traz luz, porque o ar porta luz. Toda a vida porta luz. Toda a vida porta luz. As sombras são criadas como muros à nossa volta. E quando eu falo volta, não é só no campo. Volta
do seu corpo emocional, do seu corpo mental, e se você não sabe como é que é a nossa anatomia, vem lá para ser membro, dia 20, que vai ter aula. E os membros vão lá para assistir, para entender quando eu falo as coisas aqui. Então vamos lá. Inspira, sinta o ar entrando, essa luz chegando. Perceba como ela se espalha dentro de você. Sinta o peso do seu corpo sobre a cadeira, pés no chão. Vai tendo consciência desse teu presente. Quando você leva atenção para o seu corpo, é a melhor forma de você estar presente. Percebe o seu corpo. Porque o seu corpo dá sinal de tudo, ele é muito inteligente, né? Ele tem essa força, fica sustentando ele do elemental do corpo, do anjo pessoal. Então, perceba isso. Inspira, solta o ar. Inspira e solta. Vai se preparando para receber. Não precisa lembrar de nada. A energia, ela simplesmente vai dissolvendo esses muros, essas barreiras que criamos internamente em todas as áreas. Eu vou voltar ao preparo que eu já tinha começado a fazer. Ó Deus Pai, Onirene, a mente divina em todos os seus aspectos. E eu, com a força do Cristo, semente divina, a presença do Senhor me traz de todos os seus aspectos. Eu vou presença divina do Senhor. Que esta união seja realizada em meu ser, em todos os tempos, dimensões e universos. Que seja me cá a força do Cristo, em ação unindo todos os meus aspectos. Trazendo o toque do amor da Mãe Divina, no aspecto de Maria Madalena, para dissolver os espinhos e as marcas deixadas por eras de dores e sofrimentos, para todos que se abram para receber. Que a coroa de espinhos deve ser dissolvida e a luz a substituirá por uma coroa de rosas e diamantes. Então apenas receba. Não precisa querer orientar essa energia, porque quando nós falamos de amor, a energia do toque do amor, quem recebe essa frequência e quem trabalha com ela dentro de você é o seu próprio eu superior. Então, ele sabe aonde as sombras estão, onde energias gravadas como espinhos, estacas estão acumuladas em você, talvez corpos emocional, às vezes corpo mental, às vezes já em todos os corpos, chegando na matéria, através, fazendo com que você, entre aspas, sofra, porque espinhos são isso, é algo que te faz sofrer. Sofra com doenças, com limitações, com tudo que te limita, são suas sombras.
Inspira de vez em quando, sinta o ar e literalmente leve a sua atenção para os seus pés, essa conexão com a terra, porque assim todas as energias que estejam sendo liberadas podem sair. Tudo que está impedindo possibilidades de criar leveza em nossas vidas, são nossos espinhos. Tudo que está aí impedindo que você olhe tudo e todos na pura unidade do amor, em gratidão por cada pessoa, seja ela quem for. Inspira, solta o ar. Deixa essa energia te envolver e elevar a sua frequência para que você possa enxergar mais. Enxergar aonde você está se limitando, aonde você literalmente não está escolhendo, aonde você tem preguiça de mudança. Verdade? Será que você não poderia mudar coisas? Mas mudar às vezes dá trabalho até mesmo você ter que dizer não para alguém, percebe? Perceba isso. Quanto dá trabalho você dizer não, porque na sua cabeça você tem que dizer por que você está dizendo não. A pessoa tem que te aceitar ou não. Mas não é não. Às vezes não, porque eu não sei, mas é não. Ponto. Não, porque eu não estou escolhendo mais. Não, porque eu não quero nesse momento. Quantos espinhos nós criamos e não dizer não. E às vezes, você, quando você está presente, dizer um sim expande, beleza, mas dizer um não também expande.
Quantos medos, porque o espinho está no medo de não ser amada por aquela pessoa, ou medo de ser julgada. Por quê? Porque são marcas que nós acumulamos por eras. Mulheres queimadas, homens queimados, porque disseram não. E foram para a fogueira, foram para a forca, foram para tudo. Mortes violentas, porque disseram não. Então agora o não é algo que não posso, não concebe. Lembra, você não é mais aquele ser, aquela parte, aquele fragmento. Aquele fragmento veio para dizer o não, naquele momento. Agora você é outro fragmento, fractal, com outra propósito. Então você não vai morrer. Você escolheu uma época que não tem isso. Não nos países que nós estamos, e em outros países ainda existe, existe. Mas você está escolhendo diferente. Percebe o que são escolhas? Que você pode dizer não, sem problema algum. Não tem forca te esperando, não tem fogueira te esperando. Mas no seu interior, você ainda acha que tem. Por isso que nós temos que nos livrar desses espinhos. Por isso que o toque do amor veio para o planeta. Porque nós temos marca de espinhos de que nós nem concebemos, nem sabemos que estão ali dentro de nós. Toda vez que eu tiro conclusão, vou convidar vocês para parar de tirar conclusões. Ah, são isso, são isso, são isso. Que fizeram uma pergunta. Eu estou abrindo a boca, porque o seu corpo está recebendo e relaxando, e você está liberando. O que quer que seja, deixa embora. Porque miasmas são só corpo mental. Venha para ser membro, para você entender a anatomia energética e saber as frequências, quem produz o quê e onde contamina o quê. Porque miasmas são só formas, pensamentos, não são energias de sentimentos. Então, pode ser liberados através do bocejo, também energias de emoções, sentimentos, porque ali, ó, quando você solta as expirações, sai fogo, ar, terra e água. Essa energia é quente, é úmida, então não são só algo. Toda vez que eu limito no meu achismo, eu estou fechando portas. As coisas nem saem, porque eu determinei que isso tem que sair. Então, gente, vamos nos abrir para sair das determinações, dos achismos. Abra-se. E deixe sair o que tiver que sair. Desagradáveis bocejos, entenda que são energias tão densas que o corpo físico precisou. Esse é o ponto. Então, isso. Toda vez que eu coloco definições, eu estou fechando portas, estou fechando portas. Coisas dentro de nós que a gente nem sabe, tem nem noção. Às vezes, os bocejos, eles que são de confortabilização, de ancoramento. Ai, que delícia! E seu corpo fica relaxando cada vez. Vários tipos. O seu corpo tem. Fala com o seu corpo. Vai para a mente e para. Ah, isso é isso, isso é isso, isso é isso. Saiba receber, saiba.
Inspira, solta o ar. Vai recebendo. Deixa o toque do amor, uma potencialização do amor interno para conosco. Então, se nós temos o auto-julgamento, julgar o outro, criando limitações internas. Então, a energia que chega onde, olha quanta coisa que está aí ainda, olha quantas arestas que precisam ser, né? Então, inspira, leva a atenção para o seu olhar, respira profundamente. Expresse gratidão ao eu superior, expresse gratidão à realidade que nós fazemos parte. No dia a dia, a cada momento, coloca o celular para tocar, se for o caso, de estar nessa energia de olhar o outro sem julgamento, sem julgamento. Não é porque ele está criando limitações com o que quer que seja, que ele é diferente. Então, pessoal, inspira, sinta seus pés no chão, se acolha nesse momento, se perceber que fez um trabalho de liberação grande, fica aí mais uns minutos, de olhos fechados, quietinho. Então, perceba isso, tá? Perceba isso. Faz sua escolha, comece a escolher, perceba chamados chegando, perceba sincronicidades, peça para o universo falar com você através de sinais. Os sinais estão aí, mas você tem que estar presente para percebê-los. Então, inspira, vai trazendo atenção para os seus pés, mãos, alonga, estica, e ao final pode abrir seus olhos. Gratidão de você estar aqui, os membros, gratidão. Vamos lá, coloca o sininho, dia 20 vai ter live especial, a gente vai falar sobre isso, corpos, chakras, meridianos, as infestações, né? Qual área que se infesta, o que é energias que nós nos contaminamos. E ter esse conhecimento é importante, é importante. Nós precisamos aumentar o nosso conhecimento para que nós possamos entender muitas coisas. Porque quando nós temos o conhecimento, nossas mentes, elas são grandes aliadas na nossa jornada. Vocês não entendem isso, mas quanto mais conhecimento, a sua mente, ela se sacia. E ela vai, ela te ajuda a ficar presente. A tua mente te ajuda a ficar nessa energia de ser perspicaz mesmo. Mas quando ela sabe, porque quando ela é ignorante de conhecimento, estou dizendo, ela fica, por quê? Por quê? Por quê? Tirando conclusões, e isso faz com que você entre na ilusão. Percebe? Então, daí uma dica. Gratidão a todo mundo, namaskar.